Olá amigos e amigas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. São cerca de 8h30 da manhã. A gente está aqui em Placência, Belize, uma praia bem bonita aqui de Belize. Aqui a gente veio fazer um tour numa das islas. É um destino procurado por vários turistas que gostam de mergulho. Gostam muito. E a gente estava decidindo aqui para saber para onde vai. Se volta para Belmopan, capital, ou já vai para Coroçao, que é já quase divisa com o México. Mas vamos para Coroçao. Vamos arriscar porque já deu beleza. Vamos sair. É uma pena, a gente queria ficar mais nesse país, mas é um país muito caro para nós nesse momento. Então, alimentação, gasolina. Então, para nós que além disso ainda temos coisas que tá chegando lá no México pelo correio, parcerias importantes para o projeto. Então a gente precisa cruzar essa fronteira o mais rápido possível. Em Coroçao também tem os documentos da ONU ali, da nossa dog. Então é para lá que a gente vai agora. Bora! Bora lá! Aqui a gente ficou em frente à Splash, essa agência que deu todo o apoio para o nosso projeto. As estradas aqui de Belize são boas, até então nenhum pedágio. E não tem muito movimento, sabe? Dá pra dirigir tranquilo, não tem muito caminhão. E ainda a gente tá aqui em Placência em busca de um posto de gasolina. Aqui eles usam muito esses carrinhos de golfe para se locomover. Tá aqui um mercado grande. Todos os mercados aqui, os donos são chineses. Isso porque eles vieram a princípio como mão de obra dos ingleses. E aí depois passaram as gerações e hoje em dia vem muitos de Taiwan. E aí eles dominam essa parte do comércio, assim, dos mercados. E a gente vê muitos lugares assim, for sale, as plaquinhas lindas que estão à venda. E quem está comprando esses locais aqui, esses espaços, esses terrenos, a maioria são estrangeiros que estão investindo aqui. Então a gente vê como um futuro muito próspero esses lugares. Se hoje já é caro, imagine no futuro. E esse é o posto de gasolina. É o nosso primeiro posto aqui em Belize. Vamos ver quanto tá essa gasolina aqui. Vamos ver se abastece carro. Acredito que sim. E aqui o bom é que eles aceitam cartão e tá $12 belizenho o galão. O galão tem 4 litros, que dá aqui o valor. Deixa eu deixar aqui pra vocês. Ó, então, tanque cheio deu aí 98,67. Usando mais ou menos uma cotação arredondada, porque a gente passou no cartão, então tem IOF. Vai dar uns R$250. Agora uma parada para a Oni fazer as necessidades, esticar as patinhas. E dessa vez eu fico aqui dentro, porque é mesmo para ver se ela quer fazer alguma coisa, já fez. Isso porque a gente andou cerca de 1 hora
Agora é curiosidade, ó, vai cheirar tudo. Bem, acabamos mudando os planos. A gente estava na dúvida entre ir para Coroçao, que é mais próximo da fronteira com o México, ou ir para Belmopan, que é a capital. A gente decidiu ir para Belmopan. Belmopan, ele não tá tão longe, falta 90 quilômetros, a gente vai chegar mais tranquilo para poder estar se comunicando. Lá é certeza que a gente tenha Wi-Fi, que tem um bom sinal, que a gente já passou por lá, né, onde a gente tentou o visto americano. Então, até mostrar melhor Belmopan para vocês, já que quando a gente passou foi com a cabeça em outras coisas e muito rápido. Então agora bora Belmopan, vamos conhecer um pouco da capital com a gente. É, Oni! Paramos na beira da pista. A Cá vai ali ver o valor ali de um tal de Blue Hole, eu acho. Acho que é um cenote esse negócio. Vamos lá ver qual é. Já vi que perro não pode. Cachorro não pode. Ela tá lá dentro, tem uma galera ali, uns gringos. Aproveita que a Oni já dá uma voltinha. E aí, amor, quanto? Saiu $8 por pessoa. Diz que tá bem acerca o Blue Hole, que é o buraco azul, né? E $8 belizenhos por pessoa. Tá aqui o valor, mas a Oni não pode ir, tem que ficar aqui. Diz que 3 minutinhos até lá. Agora eu não sei. Bem, uma pena que agora, nesse passeio, só um de nós vai. No caso eu, o Flávio ficou ali com a Oni. A gente não queria perder de estar registrando isso para vocês e também colocar como um ponto que a gente conheceu a mais aqui em Belize, já que tem sido tão rápida a nossa passagem por Belize. Então, vamos ver esse cenote. No México também tem muitos cenotes. E os cenotes, para quem não sabe, são buracos feitos lá na pré-história, quando dizem que caiu vários meteoros e acabou com os dinossauros, houve a extinção dos dinossauros. Bem, diz que esses meteoros causaram esses grandes buracos e assim formaram hoje o que a gente vai conhecer, chamado cenote. E é bacana Belize, porque é muita natureza, muita floresta, muita jungle, como eles falam aqui. Tem uma área grande preservada. A gente viu em toda a estrada aí, né? O tempo que a gente está aqui dentro de Belize. A parte da agricultura, do plantio. É uma qualidade de vida, viu? Um clima caribenho, perto da praia. E essa parte que a gente está agora, a floresta, já é outra parte. Bem, já dá para escutar um barulhinho. E tem todo esse acesso. Acesso fácil. É permitido nadar. Chegou. Uau, nem lembrava que o GPS estava marcando aqui. A cor da água é bem bonita, né? Muito bonita, mas acredito eu que tenha dias que esteja ainda mais bonita, já que choveu muito essa noite, né?
aqui tem vários peixinhos por aqui. Vários, ó. Vamos ver se a gente consegue ver demais. Olha ali. Vamos ver se é gelado. É, tá bem geladinha. A parte de nadar eu vou pular hoje, já que os outros integrantes nômades estão lá em cima esperando a gente. Eu só vim mesmo pra mostrar um pouco mais de Belize pra vocês e conhecer também. Bem, a hora de seguir estrada agora, que ainda falta cerca de 40 quilômetros até Belmopan. Bora! Vou falar pra você que ainda bem que você não foi. É muito bonito, muito bacana. E por mais que a gente não conheça nenhum cenote, esse foi o primeiro que eu conheci. Eu acho que tem melhores. Tem melhores no México. Foi bem rápido mesmo, é bem pertinho. Que loucura. Mas eu acho que se o destino é só Belize, aí vale pagar. Se não, no México tem uns incríveis que a gente vai conhecer. Aliás, é sentido México que a gente tá, né? Então, vamos que vamos. Bora lá. Chegamos em Belmopan. Aqui na capital a gente já tem um ponto no iOverland. Então através desse aplicativo a gente encontrou esse ponto e dessa vez voltamos pra cá, né? Ficamos aqui mais um dia e amanhã vazamos. Como vocês podem ver, é uma feira pública. Eles falam que é mercado, já que não tem só alimento, tem de tudo aqui. Tem 2 dias que são mais fortes dessa feira, que eu não sei muito ao certo quais os dias, mas hoje não tá todas as bancas abertas não. Da outra vez que a gente passou aqui tava tudo funcionando. Miércoles, quarta-feira, se não me engano. É. Vários alimentos. Talvez seja pelo horário também que a gente chegou aqui, são cerca de 3 horas da tarde, né? Quase 3. E agora a gente veio direto comer alguma coisa. Como não tem mais nada de opção, vamos de hambúrguer. Vamos um com papa pra você, mais fominha. E o meu sem batata. Elas estão fazendo ali na hora o filezinho, empanando. A tomada pra lá, os caras não tem luz aqui. Por isso que tá esse barulho, né? É o gerador que tá ali ligado para eles poderem ter a luz. E ali fica ruim, né? Porque tem um roteador ali do Wi-Fi. Que estranho, né? Ó, e tem um fio enorme ali. Ó, e os preços e o cardápio tá aqui, ó. O que a gente pediu custa $8 belizenho e o sem batata $5 belizenho. Milkshake, hot dog. Tio Piu Piu. Eu não tinha reparado no nome. É, o tio Piu Piu foi ótimo. E vamos levar pra viagem. Pra viagem, eu quero dizer pra casa. Graças. Ó, tá aqui pra quem não viu a moeda. Deixa eu mostrar a rainha pra eles. Opa! Aê! Tá aqui, ó. A nota tem a rainha Elizabeth. Isso porque pertencia à Inglaterra até que ano? 1981. Era a colônia da Inglaterra.
E aí, vamos de refrigerante, de suco, olá. Esse é de maracujá, né? Maracujá. Ou Pepsi? De esponja, horchata. E a gente saiu de lá por conta do barulho. E aqui tem o barulho do ventilador, porque o calor... Olha! O tamanho desse pão. Papai. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui vem com as batatas. Vamos ver como tá. Uau! É, até que eles são grandão, né? Pelo valor, acho que veio bem servido, viu? E teve gente que sai daqui de Belize pra ir lá em Chetumal, no México, pra ir no McDonald's. Não consigo entender. Com um lanchão desse, né? Olha só o tamanho desse negócio, dá 2 de lá, ué. Você é doido. Bom dia, pessoal! Isso, bom dia, cerca de 9 da manhã aqui em Belize. Aham. Hoje tá sendo um dia bacana, né? Acordamos, Tá. já ajeitamos a casinha pra seguir estrada. Daqui a pouco a gente já pega a estrada de novo. Carregamos os celulares aqui no nosso amigo. Valeu, Ivan. O Ivan quer conhecer o Brasil e a gente falou pra ele que a gente espera ele lá, já que agora a gente tá voltando pro Brasil. Mas bora seguir em frente. Hoje é dia de fronteira, se Deus quiser, voltando pro México. Vamos mostrar um pouquinho desse mercado, porque hoje que o bicho pega por aqui, né? Bora lá. Tá lotado. Era umas 4 da manhã, começou uma bagunça aqui no estacionamento. Olha como tá isso. Cheio de carro. E aí eu pensei que era alguma balada. Eu falei, que é isso? Mas não era não, era a Já feira. Era a feira, a galera chegando. Na verdade era 2 e pouca da manhã, já tinha gente já fazendo barulho. Mas é descarregando, né? Descarregando os alimentos, as roupas. Vocês vão ver ali agora. Vamos lá. Ó, eu tava mostrando, tava falando com eles e de repente mostrei aquele prédio que está sendo construído e lembrei que aqui em Belize, um fato curioso, não tem arranha-céu. É proibido construir acima, acho que tem um nível, eu não sei, acho que 3. máximo 3, né? É. Então, com certeza esse vai ser um dos maiores prédios aqui do país Belize. Isso eu acho que por conta dos Acho que é por causa furacões, terremotos. Então aqui em Belize, o maior arranha-céu que tem é uma ruína maia. Olha que loucura, é uma ruína com 40 metros de altura. Fato curioso, né? E não tem aí como São Paulo, outras regiões, outros lugares. Não tem prédio grande não. Que bacana ao mesmo tempo, né? É bom que você vê o horizonte mais, né? Aqui eu consigo ver a montanha que tá lá atrás no fundo. E uma capital, né? Na capital. E nesse tempo que a gente passou aqui em Belize, que a gente já tá saindo hoje, a nossa experiência, as nossas impressões é que Não, o povo não é pobre. Tem a desigualdade, né? Igual todo país. Mas a maioria parece que tem uma qualidade de vida diferente, tem. porque tem alimentação, uma alimentação muito mais saudável, já que não tem fast foods por aqui. Então você vê muita gente trabalhando fruta, na agricultura, né? Muito sim. na roça, assim, você vê o espaço por toda a estrada é diferente. Você vê plantio, o forte é a banana e a cana-de-açúcar. Isso. Mas você vê milho, você vê de tudo, feijão, aipim, mandioca. E não é à toa que os menonitas migraram para essa região. Para quem não sabe, menonitas é um grupo religioso que veio principalmente da Alemanha, mas de outras regiões, em busca de terra boa para plantar. Então é sinal que aqui em Belize eles foram bem. Agora parece que eles estão migrando para o Peru por questões de exportação desse plantio deles. Mas tem muito menonita por aqui. E então é sinal que a terra é bacana, né? Isso mesmo. Remete um pouco que a gente, assim... Olá, good morning. E o interessante é isso, o idioma de Belize, né? Na América, assim, é o primeiro contato com a... Na América Central você fala inglês. Inglês, né? É diferente. É muito louco isso. E pra gente foi uma experiência e tanto, por mais que seja pouco tempo.
Foi incrível. Parece que a gente tava na Jamaica, um pouco em algumas regiões, como lá na praia. Por que parece que tá na Jamaica? Porque realmente veio muitas pessoas da Jamaica que os ingleses tratavam de trazer para trabalhar nesse porto que tinha, que saía com as madeiras. Então, o crescimento de Belize como colônia inglesa se deu pelo transporte de madeira. E há muita madeira daqui, gente. Muita. E aí veio essa galera da Jamaica, logo depois veio também da China. E hoje tá essa população mesclada, né? Mesclou bem, deu uma boa mesclada. E claro que aqui já existia uma população antes mesmo da Inglaterra chegar, que eram os maias, né? Então os maias também estão por aqui, os descendentes dos maias. E é isso, um pouquinho da cultura de Belize que a gente aprendeu em pouco tempo. As barracas são fixas, não sai daqui, mas o que tira é os produtos. É a cana, né? Já tá no jeito. Que legal. Tem roupa, tem... Quero ver chupar cana e assoviar, hein? Os pacotes separados. E aqui eu não entendo se é roupa nova. Aqui deve ser um brechó. Tipo, você não é tipo um brechó, né? Parece ser. Gengibre, amendoim. Que é isso? Que é? Uma batata também? Jicama, ricama, jicama. Essa aqui que no México a gente provou doce, que é cortadinha assim e passa numa salsa que fala, um molho doce e depois uma suquinha. Um talo grossão, né, de salsinha, parece. A laranja. Alho poró, acho. Laranja tá chique. Essa parte já tem bastante buraco na rua, mas a estrada tava tranquila, né? Até aqui. Boa mesmo. E agora a gente tá chegando no veterinário para fazer os papéis da ONU. Mesmo passando tão pouco tempo no país, foi no total aí de 6 dias que a gente tá em Belize, mesmo assim a gente precisa fazer o papel para entrar novamente no México. Isso porque o país que a gente está é chamado como o país de origem e o país de destino mudou, é o México, que antes era do México para Belize. Na verdade, tudo isso é para pegar mais dinheiro, né? Mais burocracia. Alguns países aceitam o mesmo papel durante 15 dias. E aí você pode passar quantas fronteiras conseguir, né? Que nem Nicarágua, El Salvador, Guatemala, se eu não me engano foi assim que a gente fez, passou mais rápido. Eita, nós gravando o negócio sacudindo. É a vida numa Kombi, como ela é. Ih, chegamos no veterinário atrasado, hein? Atrasado. Fecha 2 horas. E agora são 3h15. Daí ela vai ver se consegue outro veterinário ali. Vamos ver se vai ser o mesmo valor, tomara. E quem poderia imaginar que era só até as 2 da tarde o veterinário? A gente imaginava até umas 5. Oi? Tomara, né, Oni? Tomara que a gente consiga passar hoje. Bem, mais uma coisa que eu tenho que ajustar aqui. Eu falei que a gente estava em Belize 6 dias. Pelos documentos da ONU, não, a gente tá em Belize há 8 dias. 8 dias. Como passa rápido, né, gente? Muito rápido. Tô tirando memela. Tem onde é esse outro veterinário? Ai, tomara que seja por aqui, né? O veterinário fica aqui, ó, nessa parte rosa. E quem atendeu é uma funcionária que falou que quem firma, né, o doutor, já não estava mesmo. Então ela vai ver se tem outro que vai atender. Ui.
Partiu outro veterinário agora, vamos a ver. E tá bom que a gente vai acabar conhecendo um pouquinho mais de Coroçao. Ó, uma escola, criançada ali. Uma delas deu tchau. E já deu tudo certo. Já. Foi bem rápido e atencioso esse veterinário. E ele confirmou realmente que Belize e México não é como os outros países, que o certificado do veterinário dura 15 dias. Não, aqui toda vez que passa para lá ou para cá tem que fazer um documento novo, um novo certificado. Não importa quantos dias, pode ser meia hora. Nada, tem que fazer de novo. O custo, aqui ele cobrou 35 belizenhos, mais 15 da consulta. Como eu tava com o dinheiro contado, ele fez um desconto só pelos 35 dólares belizenhos. Tá aqui o valor que ficou. Valeu! E já coloquei no iOverland pro próximo que vier. Partiu Então, fronteira. olha só de cara aqui, ó. Partiu fronteira, bora! Mas segura aí na poltrona, porque antes de passar a fronteira, a gente vai experimentar uma coisinha rapidinho. No próximo mercadinho a gente tá parando. Encontramos um mercadinho aqui, ó, Tino, pra variar, só que não, porque toda Belize é dos Tinos, os mercados, pra provar Beliquim, que é a cerveja mais tradicional em toda a Belize. A gente vê ela, não tínhamos provado na chegada. O druida vai pular essa porque tá dirigindo. E uma pena, porque vai sair do país sem provar. Tá bom. Desde 1969. Olha. E a garrafinha vai junto. Paguei pela garrafinha, porque você tem que trazer em vase. E não tem cerveja grande como nos outros países não, de 1 litro. Só tem assim, e não tem latinha também, pelo menos nesse mercado não. O que a gente viu, tanto lá em Placência como Belmopan, é o pessoal com essas garrafinhas assim. E vamos que vamos, refrescar desse calor, experimentando. Boa. Amarga. Bem amarga, pra quem gosta, eu curto. Chegamos na fronteira, na mesma fronteira que a gente entrou, a gente tá saindo, que é Coroçao com Chetumal. Então, Coroçao, Belize, Chetumal, México. Aqui a gente vai dar a saída pessoal, a saída do carro. E logo mais a gente dá a entrada no México. Bora lá. Só dá pra ver o sol. Mas só pra dizer goodbye, Belize. Tchau! Hasta! Minha esperança é que esse episódio acabe em pizza, mas tá difícil, viu? O rapaz aqui atende as pessoas aqui, atende quem chega de mostra, atende o drive-thru. E nem é culpa dele, mas dessa empresa que é tão famosa aqui na América Central, aqui no México a gente entrou já numa bagunça. Já faz uma meia hora que a gente tá aqui, o coitado ali faz de tudo. Agora ele ainda tá empacotando as pizzas e trazendo. Como o velho ditado, o velho deitado, como a gente fala, né? Tudo acaba em pizza. Consegui que esse vídeo acabasse em pizza. Olha só, demorou, mas saiu. Então é assim que a gente encerra esse vídeo. Opa! E que comece novos episódios, um novo ciclo. Agora sim! Uhul! México novamente!